começando mais uma edição do Fala VJ. Afinal de contas, estamos em 2023, 10 anos depois daquele dia fatídico, 30 de setembro de 2013, quando todos nós fomos mandados embora. O que será que aconteceu conosco? Por onde andam os VJs? O que eles andam fazendo? E quais seriam as histórias que ainda merecem ser contadas? Esses dois representantes aqui da safra, da safra da segunda metade dos anos 2000 dos VJs são incríveis. Amam arte, amam cinema, amam música, amam televisão. E eram audiência da MTV e entraram pela porta dos fundos e depois conquistaram o seu lugar ao sol. Estamos falando de Luísa Micheletti e Felipe Solano. Maravilha! Meu Deus! Que intenso! Intenso, né? Intenso! Uau, já estamos... Que maravilha, que isso, que encontro, que bom Intenso, poder estar gente. aqui. Como é que você tá se sentindo de reencontrar VJs? Gente, é surreal. Eu entrei aqui, tava o Massari, tinha gravado, tava o Edgar, aí você, aí o Felipe, que eu não via há anos, e aí parece que não passou nem um minuto. E passou, você falou, 10 anos do dia que acabou, né? Sim. E pra mim, passou assim, e pra mim parece que ontem mesmo a gente tava conversando no camarim. Onde vocês estavam quando a MTV Brasil acabou? Naquele dia eu tava muito mal e eu não consegui ir no dia da despedida porque você tava deprê. Você jura? Tava triste. Eu não ia me sentir legal de estar lá. Hoje em dia eu me arrependo de não ter ido. Sei. O tempo fez eu conseguir colocar as coisas no lugar. Né? Com o tempo eu entendi que aquilo foi o último dia, precisava estar lá e tal. Nossa. Mas não sei, acho que na época fazia parte mesmo, né? Eu não fui na formatura, eu não fui não sei o quê. Naquele dia eu deixei de lado e vi pela TV aquele último dia. Você assim. viu pela TV? Vi. Achei que você ia ter Não, ainda assisti porque eu vi o Mion e o Vasco ficavam mandando mensagem, a gente tá aqui, não sei o quê, eu acabei assistindo, assim. Foi marcante, mas eu não sabia que tinha o peso que tinha. Depois o tempo me mostrou, por isso que eu acho que eu deveria ter ido. Você foi naquele dia? Não, então, eu também vi pela TV, porque eu estava no Rio de Janeiro, na época eu estava gravando Malhação. Olha! E aí, foi muito louco, porque eu lembro que chamaram a gente, eu fiquei muito mal de não estar em São Paulo. E aí teve até uma gravação, né, que chamavam a gente, assim, pra fazer um especial. Sim, e eu fiz questão de ir, a Globo não me liberava. Eu acionei o Césio Lima, você lembra do Césio? Lembro. Falei, Césio Lima, você é amigo lá do grandão lá, que libera o povo, pelo amor de Deus, liga pra ele, porque eu queria participar. Sim, aí ele me liberou, aí eu gravei. Mas no que dia bom. do final, eu vi pela TV, cara, eu não sei explicar o sentimento, assim. Eu não sei explicar, porque foi quase como ver de fora, assim, um pedaço da minha vida muito importante sendo embrulhado mesmo e sendo colocado na história, assim. Porque depois que eu saí da MTV, eu assistia a MTV. Eu assistia antes, durante e depois. Eu não pararia de assistir a MTV. Eu assistiria hoje a MTV. Assistiria? MTV Com Brasil, certeza. não MTV Brasil. outra. Brasil, então, com é certeza. isso que eu tô falando, Não, é nada isso. contra a outra, mas assim, é a nossa história. E aí, Claro. cara, eu vendo de longe, eu chorei pra caramba. Não, e uma emissora acabar, né, não é algo muito comum, assim, né? As emissoras que acabaram ficaram muito marcadas, né? A Tupi, Verdade. né? Emissoras que acabam. Outras, elas têm aí 60, 50 anos, né? Eu fui Você no foi? dia, né? Porque teve o dia ao vivo lá, que foi dia 26, e o último dia que foi dia 30. Mas no dia 26, eu também já não estava mais na TV, eu estava fazendo a Liga na Bandeirantes. Perfeito. E foi, assim, foi melhor do que não ter ido, eu acho. Como é que né? você se sentiu lá? Me senti estranho, porque eu já cheguei também, já não era a mesma MTV que eu conhecia, entendeu? Você Então, já tinha não saído conhecia faz as quanto pessoas. tempo? Acho que pouco tempo, Não uns muito 2, 3 tempo, né? anos. Pouquinho, Porque teve um tempo que eu fiquei junto na MTV e na Band, eu apresentava o programa nas duas emissoras. Quem pode, pode, não é? Aí depois já não rolou, não sei, também as gravações eram uma loucura e tal, lá da Liga, mas aí eu cheguei lá e não conhecia ninguém, Tinha muita gente cara, nova, tinha né? muita gente nova, e tava lotada a TV. Então foi essa sensação estranha de você estar num lugar que, como você já morou, mas os moradores mudaram, Que sabe? Não é doido! você mais. Mas todos os novos moradores doido. queriam ver vocês, moradores antigos, É, sabe? tinha Principalmente esse ali lado. no último dia, assim, Sim. e tal. Por isso que eu achei muito legal de ver também a Astrid lá. Eu acho que tudo isso é A gente se sente pertencente à MTV, assim, Claro. né? Por mais que a gente saia e tudo mais. Como que... Você tinha noção que daquele dia, assim, o quanto aquilo era... Não, acho que não. Acho que foi uma noção que a gente vai ganhando com o tempo mesmo, né? Mas não tinha não, e não tinha noção de quanto era também, que era muito mais... Claro, eu gostava muito de trabalhar na TV, e você tem fases, tem altos e baixos e tudo, mas às vezes chega um momento que você se acostuma com aquela situação, você não deixa de perceber o quanto aquilo é especial, o quanto Total. aquilo é Eu tive no precioso. dia.
Eu tive a noção. Você teve? Tive. E eu lembro que eu tava com um namorado na época que não acompanhou a MTV. Ele não teve isso na história dele. E ele olhou pela TV e falou, eu não sabia que era isso tudo. Nossa, que grande, que forte, que repercussão. Sabe, até quem não passou de por fora aquilo. parecia, acho que você tava dentro daí, sei lá, cara. Aquilo, assim. É, muito louco. Muito louco. E vocês eram audiência da TV antes de vocês entrarem. E Total. vocês entraram, acho que na faculdade ainda, né? Conta um pouco pra gente, como é que foi isso aí? Porque vocês também não começaram on-air, vocês começaram off-air, começaram fora das câmeras. É e tal. verdade. Ó, eu deixei o currículo na MTV. Porque Currículo? Que Currículo? isso, amor? Pô, Você vê. datilografou o currículo? Isso, é. Que isso? É, e deixei como é que chama? Na entrada ali, né? Na recepção. sim. Porque tinham muitas histórias de VJs que tinham ido lá e causado na porta e não sei o quê, e alguém viu e chamou pra entrar, então eu tinha Você isso. queria ser VJ já? Eu queria ser VJ, e eu morava na Rua Diana, que era do lado ali da Sim. MTV. Então eu deixei currículo lá muitas vezes, fiz a faculdade de rádio e TV, e acabei entrando através do Mion, porque eu trabalhei com o Mion na Band, eu fui ali operador de TP com o Mion na Foi Band. operador de Operador de teleprompter, que é do aquela Mion. máquina que você vai passando o texto Na do Band. artista, assim. E aí quando ele foi pra como no MTV, jornal. ele me levou junto. E aí eu falei, olha que louco, né? Porque eu deixei meu currículo aqui tantas vezes e não acabou sendo por esse processo, foi Sim. por um outro. E quando eu entro lá como produção, eu tinha na minha cabeça essa coisa de querer virar VJ lá dentro. Eu disse assim, bom, uma vez lá dentro, o mais Agora importante... eu vou armar minha teia! Vou causar nesses corredores. E meio que assim foi, assim também. Eu junto com o André Vasco, né, que Sim. fazia ela comigo, a gente começou a causar muito e a gente foi chamado junto pra entrar. Mas eu e a Luísa somos contemporâneos de faculdade, de toda uma geração Meu de bicho. rádio e TV. Eu fui bicho Ah, da vocês Luísa. estudaram na mesma faculdade? Na mesma faculdade, Na né? FAP. é, Todo mundo exatamente. só A estudou na Sara, FAP, impressionante. A Sara também estudou na FAP. É que era um movimento que tinha ali na época, Sim. assim, né? E ele foi bicho seu. Eu não fiz Não nada demais Não com fez ele. nada não demais. Nada raspou de o ruim. cabelo, exatamente. Mas essa coisa de operador de TP é um personagem de pesadelo pra mim até hoje. Porque quando você tá num ao vivo e tem um operador de TP, a sua vida depende Sim, dessa sim, pessoa. total. Porque se a pessoa passa devagar demais ou rápido demais, Vai te levar. você fica assim, ó, É. olhando. E eu lembro que tinha um que às vezes dava uma brisada. Ah, e eu é? fazia assim, ó, às vezes no ao Quem é? vivo. Já que era o Jair. Embaixo. Não vou falar. Não, Mas sabe, e aí até hoje eu penso, você fica- e eu tenho pesadelo que eu tô num ao vivo e o TP não rola. Mas você sabe que como operador de TP, eu fazia ao vivo pro Mion. Me ajudou muito a aprender quando ele saía do texto e depois quando ele voltava. Escola Você, de VJ. você operando o TP para um apresentador, Sim. se você Ritmo. quer ter... você aprende também, se você quiser. Você consegue aprender, porque você vai pegar o ritmo daquele apresentador. Olha, ele saiu daqui, foi lá, fez uma bagunça lá atrás, voltou e pegou o texto justamente onde ele tinha parado e tal. Aí eu ficava meio me ligando nisso, assim, também. Então foi legal de aprender na prática ali na Band, assim. demais. Se você também tinha levado o currículo na portaria da MTV. Eu passei por um processo seletivo para estágio no núcleo do jornalismo. Então, sei lá, acho que anualmente, não sei, abria entrevista para estudantes da área conseguirem uma vaga de estágio. Eu fui entrevistada. Quem que entrevistou, você Primeiro lembra? foi a Lilian Amarante. Lilian Amarante. O Mauro Bedak. Certo. Tem E departamento de jornalismo e acho que de humor, né? Ele- tinha o Cine MTV, o Jornal da MTV e mais alguma coisa, mas eram esses dois principais programas, assim. Tinha o Zé Acabei Otávio, não era? José, Zé, que era o Zé Augusto, que cuidava da parte do jornal também, não? Ah, não, o Zé Antônio. Isso, claro. Zé Zé Antônio, Antônio, Zé Zé Antônio. Antônio. Antônio, Sim. Então, aí eu acabei entrando, daí eu virei estagiária do Cine MTV, que a Marina fazia, e do jornal, que era... Quebra-Casé, você não fez? Quebra-Casé foi Depois. estagiário, isso foi depois. Mas aí, antes era quando o Edgar apresentava o jornal com o Rafa Rafa e com a Losso. Sara. Em um momento com a Sara. Rafa Loso, daí... E é isso, eu ficava isso, meu. Eu ficava, pegava... O que fazia um estagiário naquela época? Cara, Conta pra muitas gente. coisas. Com certeza. Aliás, a MTV assim, formou belíssimos estagiários, super, porque era muita função. Então, assim, você saía de lá, Fazia tudo, pronto. né? Podia até Pra dirigir, tudo. né? O estagiário tava dirigindo Total, ali. porque assim, a gente, no começo, assim, basicamente você pegava as fitas que iam entrar como VT nos ao vivos. Na fitoteca. Então, tipo, todos os VTs você pegava e punha no ponto, tinha que estar no ponto pra soltar. Só dar o play. Eu Time recebia code, as time fitas code. gringas,
que vinham das MTVs, tanto inglesa quanto americana, assistia tudo, fazia um relatório, falava Vida o que boa, tinha. estagiário. Era ouro, né? Porra Esse nenhuma. conteúdo era ouro. Não, e vai. quando eu não entendia, que não tinha legenda, entendeu? Aí tinha a Erika Brandão, que falava bem inglês, eu falava, essa palavra eu não entendi, ela ficava ajudando. Mas aí você tinha que falar pra ver o que interessava. Aí uma vez que interessava, você ia pra ilha editar. Então você não parava, sabe? Isso fazia um Uma estagiário. super E você escola, ficava lá né? você ficava no estúdio, com o fone, se desse uma treta, você tinha que E a resolver. decupagem era super complicada. Tinha a sala da decupagem, né? Que tinham as... Fábio Cruanes ali também. Fábio decupando, Cruanes, a galera. a Mani. A Mani. E eu lembro quando eu entrei via Lema. Alessandro Melo também, que poxa, o Lema também era muito... Me Poderoso, marcou muito ali na sim. MTV. Lema e Miguel Socol também. Sim, né? dois grandes roteiristas, né? Exatamente. Super. Essa turma que te bota dentro da MTV nunca mais sai da sua vida. Com assim. certeza, São os com responsáveis certeza. por você entrar Eu lá, sinto né? desse jeito também. Comigo foi o super. Zeca Como é que e você com a entrou? Astrid. Foi um VJ por um VJ Pega pra Concurso Criar. do- MTV Pega pra Criar, que foi São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, eram umas 7.000 pessoas, e aí eu me inscrevi e passei. tem o teste dele E épico, tem o meu pô. teste, tem o teste da Adriana Drogas, Lessa. por que vão me matar? Você tinha um cabelão, não tinha? Tinha um cabelão. Vocês passaram por essa transformação também? Porque me transformaram, né? Primeiro eu odiei, quando eu tive de me retransformar em alguma outra coisa que eu nem sabia o que era. Mas existia. Como é que foi a transição de vocês do pessoa física pra jurídica. de pessoa física para jurídica, para trabalhar na Cara, televisão? pra mim, rolou uma chapinha no cabelo, fortona. Porque eu acho que tinha que, sei lá, porque assim, tinha uma coisa que depois o Mauro Bedak me contou, outro dia mesmo, né, anos depois, que tinha uma coisa assim, quem é cada um? Tipo, que Cartelinha perfil de personagem, é? sim, E o meu claro. personagem era uma coisa glam rock, assim. Tinha uma Olha, coisa assim. E olha aí, lá, não, e tá, aí, tipo, não é eu pra até ficar com essa curtia rock jaqueta aqui. bastante, mas assim, acho que eu tinha que parecer a Joan Jett, talvez. Então eles fizeram uma chapinha, franja e meio nerd, entendeu? E aí tinha coisa do Ia Dog, que era um programa todo... E eu já era um pouquinho mal-humorada, então rolou, assim, eu acho que eu encaixei bem Você no tinha uma personagem. banda, não tinha de rock, né? Sim, aí eu não sei mais o que era personagem e o que não era, por um tempo. Começou a confundir Um pouquinho. as coisas. Muito Confesso. comum também, muito Você comum. também? Não, Tinha porque que- não, meio- isso é comum, é bem difícil comum. isso, né? Super, Pra mim porque foi as mesmo. pessoas começam a achar que você é E você aquilo. acredita. Sim, Claro. você acredita. Claro. Fica Porque metido. às vezes é mais fácil ser aquela Metido, pessoa. eu não... Não ficou? Eu já era Eu metido. fiquei. Já era É, metido. Não fiquei Maravilhoso. metido. Eu fiquei. Você ficou metido porque você saía da... É, chegava na faculdade, era VJ e tal, e era muito novo. Como é que foi isso na faculdade? Lembra que eu te falei ali no camarim que tem coisas que hoje em dia eu olho pra trás e falo, tem posturas que eu mudaria, assim, também? Tem posturas minhas de época Eu ia de dar uma- MTV, Mas assim, você que era também mó mudaria. fofinho, cara. Você não é. Mas talvez em algum momento ou outro, assim, eu acho que eu posso ter sido, tipo... você tá lá com 21 anos, você tá na... E eu entrei muito na coisa do... Você é o novo Edgar, tipo, eu lembro que eu tinha muito essa... é? Que eu entrei logo quando peso. Edgar saiu. Pô. Então tinha uma coisa de preencher um lugar do... DJ Tipo Pão, isso, DJ assim. Pão. Tipo isso. E aí eu também, talvez tenha acreditado nesse personagem também, assim, tipo, sabe? Mas hoje em dia eu olho. E às vezes eu vejo trechos de programas nossos, assim, de MTV, nossos, e eu fico, nossa, que postura estranha, cara. Que maneira de entrevistar a pessoa. Faltava humanidade ali, vamos, Solari. Você se vê, né, é muito novo, assim, Sim. né, tem seus lados bons e ruins, mas acho que como autoterapia é muito bom, assim, também, de você olhar. Não, mas o Gordo mesmo, e eu a gente conversou reconheço com também. ele sobre o Família MTV, ele falou, nossa, cara, quando eu vejo hoje em dia, pô, eu era homofóbico, era isso, Mas, era gente, aquilo e a gente tal, não pode sei o quê. medir com a régua de hoje. Tipo, Claro. claro que a gente vai se criticar, Claro. mas assim, a régua de hoje, o mundo mudou, que bom. Mas é muito injusto com a gente também, a gente, pô, querer estar alinhado Sim. com o que o mundo inteiro fez de esforço pra mudar, a gente não podia fazer sozinho, né? Eu acho que Mas tem o um Gordo pouco uma era bem- tolerância... E eu lembro que de outro dia Ao encontrar o mesmo Gordo... tempo que o Gordo, tipo, pô, ele falava as verdades, né? De várias coisas, assim, eu gostava Sim, muito. Mas até ele era hoje, boca- né, fala. Ele é um fofo também, Isso, super mas eu generoso, falei já muito com o Gordo, eu doce. falei, mas Gordo, na época você não conversava muito comigo. É um playboyzinho idiota, não sei o quê. Na época eu achava você assim, não sei o quê, sabe? Então, assim, também é legal a gente ver que como nossas observações foram mudando. E melhorar, né? Se reconstruir também. Acho que isso é uma coisa muito importante, cara, muito né? novo entrando, Então, né? porque Não tinha internet. Não tinha internet. Você era operador de TP dele, aí ele te chamou pra ir, mas você foi fazer o que lá na TV? Exatamente. Produção, estagiário, Tá. e eu fui trabalhar Você era junto com- estagiário do Mion, tipo Eu era assistente do Mion. Yeye Marcondes, eu entrei para ser o estagiário do Yeye, que era diretor desse programa novo que o Mion tava
fazendo na sua volta. Ele voltou pra MTV, fez um VJ, um castigo, umas mentiras lá, pra pagar seu pedágio. E aí liberaram, e aí ele começou a criar um programa novo e acabou virando o Denadas, que eu e o Vasco também atuávamos nesse programa. Então a gente já entrou... Sitcom, né? Sitcom com 3 meninos. Isso, de uma república de faculdade, assim, era essa brincadeira. E aí eu ainda era estagiário e já tava lá na frente. E aí no final do ano eles falaram, olha, já que você ficou aí o ano inteiro na frente, quer fazer o teste de VJ no final do ano? Blá, blá. Aí eu fiz o teste Já de que VJ. você ficou aí 6 meses trabalhando Com a sem carinha dinheiro. graça, bonita, Não é não? Você não quer Essa agora carinha fazer um... bonita, virou E eu lembro sentado na promissor do real, pão. esperando a vida mudar, sentado na real, esperando a reunião, né? Gente, que agonia. Com essa noção de que minha vida poderia mudar a partir dali, assim, e eu considero que com certeza... E mudou certeza. muito. Com do- certeza. Você tá falando na real, não é que você estava na real, você estava Não, na desculpa, padaria. exatamente, na padaria fica ali real, no Sumaré, que é muito ao lado marcante do pra quem prédio da trabalhou MTV, lá, é. assim. Então você ficou lá na real, Isso, esperando o resultado dessa reunião. É. Que na E aí, verdade aprovados. foi Era uma aprovado. coisa Você meio já estava protocolar, no ar, assim, né? tipo isso. Entendi. E aí, pô, aprovados. Aí eu lembro de Então, falar, estagiário bom, acho VJ e estudante Aí da eu FAAP. deixei de ser estagiário, né? E aí, É. aí virou VJ. Aí eu, nossa, Terminou a meu. faculdade, né? É, e aí você larga todo aquele trabalho de decupagem, de bababá, De trabalho e de vira VJ, né? Você é colocado num lugar muito mais confortável, obviamente. Cara, Sim, como é do que é? fazer a Fala, conta um produção, pouco, conta um assim, pouco. né? Como é que era essa Ah, história? aí você Tem um tem monte o de seu gente da produtor. produção aqui. Gente, eu sinceramente eu tenho uma opinião talvez diferente dessa É. coisa de que é mais confortável. Ótimo, vamos lá. Porque, engraçado, eu ouvi um podcast outro dia com a Marisa Hort e ela fala uma coisa sobre a fama que eu nunca tinha ouvido alguém falar. Parece que todo mundo tomou uma droga menos você. A fama? É. Então, pra mim, foi Normalmente é o isso. contrário, né? Parece que todo Então, famoso tomou uma droga ao mesmo. contrário, eu acho que o que chamam de deslumbramento é um... O povo começa entendi. a devolver uma imagem sua que você não tinha até então. Então, como eu era estagiária há alguns, 3 anos, eu tinha relação com a pessoa da fitoteca, com a pessoa da exibição, todo mundo normal. Do dia que eu virei VJ, era assim, a pessoa me olhava assim, agora ela me olhava assim, ó. Às vezes com um over respeito, às vezes com Desprezo. uma admiração, às vezes com... E eu ficava assim, mas sou eu, mas sou eu ainda. Só que eu não tinha essa consciência. Então, foi louco pra mim, assim, esse processo. Eu não achei mais confortável, eu achei desconcertante. Entendi. Porque você veio de uma outra situação, é interessante. E na vida também, né? Os seus amigos, às vezes a sua família. Não sei como foi pra vocês, mas pra mim, as relações começaram a mudar. Sim, não, foi quase como se eu tivesse nascido de novo. Agora sim, olha lá, o cara tá na TV. Deu certo. Era um poeta, pô, e Artista, tal. hein? Os caras, agora sim, os caras, o cara tá na MTV. Ninguém nem sabia o que era MTV, porque no Rio de Janeiro não pegava, mas estava na televisão, aparecia no jornal, era incrível, né? Mas isso que você falou é verdade. Isso era um outro papo que a gente ia ter, que era a construção da sua identidade. Como é que foi isso? Porque eu imagino que tenha tido também uma gradação. Você foi construindo uma identidade televisiva a partir dessas... Não, a cara dela, acho que não. Não Eu deve acho ter que... sido assim. Não, mas é que eu acho que é doido isso aí. Eu acho que sim, mas eu acho que pra mim foi confuso isso. Não foi uma coisa consciente. Uhum. Foi dando certo uma coisa, eu fui fazendo a coisa. Mas eu não tinha consciência. Eu não estou nem falando de dar certo, não, de você se sentir confortável com a pessoa que, como entendi. você aparece no ar, entendeu? Porque essa transformação que Que você está pessoa falando você vai era apresentar muito... lá, né? Eu fiquei uns 15 anos na MTV, sei lá. E eu vi pessoas Você que foi bem saíram da rápido, né? produção... Você- não, eu você já entrei tinha uma como imagem- VJ. Passei um ano sofrendo. Aí depois, um ano para chegar num Foi um negócio, aí ano. foram 3 anos que foram bacanas, que Eu já acho que eu não sofri teleguiado. sempre. Eu acho que eu sofri sempre nesse Sempre sentido. sofreu? Sempre. Eu acho que eu não tinha uma... Tipo, eu não tenho um jeito, sabe? Um jeito, assim... Eu não entro rápido. Eu acho que eu fui achando. Aí depois, quando eu fui pro Multishow, já era um outro jeito, que eu acho que me Nossa, exigia uma horrível. simpatia que a Sim. MTV achava ok eu não ser tão simpática. Sim, Não de ser simpática, mas eu tinha uma coisa um pouco mais... claro. E eu falava mais o que eu pensava na MTV. Sabe? Eu Entendi. tinha uma liberdade na MTV Uhum. que depois eu não tive. Uhum. Então eu tinha que concordar com várias coisas que... E aquilo eu acho que pra mim foi meio... Mais me difícil tirou um ainda. pouco o que eu tinha de melhor, que eu acho que sou eu, assim. Que é a espontaneidade, Com talvez. certeza. Você entrou E você? atuando, porque não é um sitcom, você não era um VJ Verdade, especificamente. verdade. Né? Aí É. depois virei o apresentador. E eu lembro uma coisa, eu tinha um apelido de Patitas. É mesmo. Porque eu tinha feito um comercial de Patitas Perdigão numa época e o Mion só me chamava de Patitas.
E eu lembro que logo quando isso, vira VJ, vai no jornal e sai Patita Solari, novo VJ na MTV. E eu lembro de ter um papo com meu pai, assim, do meu pai falar, meu, você não pode deixar de chamar de Patitas, meu, teu nome artístico, não pode ser Patitas, vai virar VJ na MTV, não sei o quê. Eu lembro de ter uma conversa com o Zico, Cris, e falar assim, meu, precisava mudar, não sei o que, aí mudou pra Felipe Solari e tal. E aí eu fui achando esse personagem com pessoas que me ajudaram muito lá dentro, assim, pô, o Iê foi muito importante pra mim, o Lema, a Érica Brandão, que a gente falou aqui, a Érica dava pra gente umas aulinhas de pegar textos grandes e trazer no dia seguinte eles sintetizados, assim, resumidos. Que legal. Tinha uma escolinha de como apresentar, porque tava eu e o Vasco lá meio também, precisava de alguém para dar uns nortes pra gente, assim, senão Sim. ia ser muita bagunça. E aí comecei a me sentir, não obrigado, mas ter que estudar sobre a música. Eu não tinha um conhecimento de música para conseguir me garantir nos corredores da MTV, porque nos corredores da MTV você tinha uma certa... Às vezes, querendo ou não, era que... Viu a nova música do Bob Dylan? Você viu, né? E se você não tivesse visto... Aí eu comecei a estudar muito música e tal, então acho que eu fui achando esse personagem. E quem sou eu dentro dessa MTV? Aí eu assistia a programação, falava, não, acho que eu posso ser mais esse... Eu gosto disso, assim, de analisar a programação, de analisar personagem. E nós somos, por mais que você esteja apresentando lá e é seu nome, e isso eu acho muito legal, porque você tem para sempre o seu nome ali, né? E não o nome de um personagem que você fez e tal. Acho isso legal também na carreira de um apresentador. Você vai aprendendo ali para quais caminhos que você tem que ir, assim, qual é a sua personalidade lá dentro. Assim. Essa coisa de nome é engraçada. Eu quase fui deserdado pela minha família porque comecei a ser chamado de Casé Peçanha, né? Você falou, não, mas você é Piscina. Não, cara, mas tipo, foi uma coisa que aconteceu ali. E ficou e tal. E é curioso mesmo. É numerologia? Não. Era na piada, assim, era na piada. E virou, né? Ele estava muito hypado uma época, aí ligava para casa das pessoas, aí atendia a mãe, aí a mãe que ia chamar não sei quem, perguntava, quem quer falar? Eu não queria falar que era o Casé da MTV para dar aquela surpresa. Aí a gente começou a enrolar, o Sanha, não sei o quê. Teleguiado, né? No teleguiado, aí virou Casé Peçanha. Nossa, me e até hoje, muito lá. as pessoas, tem um monte de gente que eu vou fazer trabalho, quando eu trabalho colaborativo, e a pessoa fala, não, é o Casé Peçanha. Não, mas é Piscina, não. É Peçanha. Agora vocês, qual é a pessoa? E você fica... Meu teleguiado eu me cadastrei várias vezes pra você me ligar assim. E eu nunca tinha ganho. Infelizmente Era, sei lá, 6 horas da tarde, era final da tarde. Você chegava do colégio e... Começava no final da tarde. Maravilhoso, muito legal. E aí, o primeiro programa que você apresentou como VJ foi o Chapa Coco. Aí virou o Chapa Coco, Aí foi o Chapa Coco. Tinha aquele chroma key cara, enorme, era né? um chroma key 360. Sim. Então você tinha uma entrada falsa para poder ter mesmo o chroma key 360, você entrava por um lugar e tal. E aí era um carro, era um Gurgel cortado em 3. Gurgel, mano. E se separava o Gurgel, né? Eu falo muito assim, em tempos de podcast hoje em dia, e de cenários de podcast muito iguais, os cenários da MTV eram maravilhosos e hoje em dia deveriam servir de inspiração para todo mundo que está fazendo novos conteúdos, assim. Porque era tão criativo, a gente ainda viu de perto, né, os cenários, assim, Sim. dava pra ver a textura das coisas e as malandragens usadas, assim, né? A gente falou, olha, isso aqui é um... Cara, olha esse fundo que maravilhoso. A gente fazia o mesmo programa, Você à Tarde ou à Noite, que era o Domínio, né? E era feito com aquela coisa de cadeira de praia, né? Aquela coisa colorida e plástico bolha na frente. Então parecia uma nave espacial, mas era uma cadeira de praia. Era super simples, assim, era o Cássio Amarante que fazia. Cássio Amarante. Cássio e aí Amarante fez muitos cenários do VMB também, né? Umas coisas lindas. E aí tinha esse cenário maluco no Chapa Coco, que era um programa que tinha 2 ao vivo no dia. A gente fazia das 3 às 5, aí parava das 5 às 6 e voltava das 6 às 7, assim, tipo, louco, no meio da programação ali. E foi demais, né? E lá a gente entrevistou, comecei a conhecer os músicos que eu pagava mal pau, assim, né? As bandas. E quem foram os músicos? Comecei a viver essa jornada de MTV. A CPM eu gostava muito na época, mas pra mim quem mais marcou, assim, de ter conhecido foi o Chorão, assim, e uns papos de corredor meio doido que ele tinha, assim. Ele não quis bater em você? Não xingou você? Não tava com raiva de você? Nem sequestrou, né? Também não. Desde a primeira vez que eu encontrei ele, eu já fui meio fãzão, assim, cara, adoro, tô muito feliz de poder te conhecer, blá, blá, blá. E acho que a partir daí ele... Ficou tranquilo. Isso, tipo, passei no crivo e ele nunca caiu pesadão, assim, em cima. Ele me trancou no carro uma vez pra ouvir o disco dele. Como é que é? Ele me trancou no carro. Louco, mano. Falou assim, entra aqui, não sei o que, deu, cara, preciso gravar. Ele, não, é rapidinho. Aí ele fecha a porta e fala assim, ouve essa.
Deu, pô, muito legal. Agora eu precisava gravar ali. Não, só mais essa. E eu fiquei, tipo, umas 5 músicas no carro. Falei, senhor, eu realmente preciso entrar pra maquiagem. Mas ele tinha... Ele fez isso com a Sara também. Ele fez isso com a Sara também, na saída da FAAP. Ela contou essa história aqui também. Ele tem isso de ficar... E ele levava um DVD portátil e quando tinha clipe, ele ficava te mostrando no camarim o No clipe DVD também. portátil. É, Pô, se liga pra aqui, você ver cara, antes Ouve e minha tal, poesia aqui. Muito bom, né? Não, você tinha medo, né, de contrariar o Sim, cara. Não, pô, lógico, que isso, total. Não, peraí. bom respeito. Eu gente, costumo tô dizer falando que ele era sério. maior do que ele realmente era fisicamente, assim, porque ele tinha uma coisa, uma aura, ele chegava Tinha. de um jeitão ali que você já ficava até mais na Tinha, sua, assim. tinha. Né? E foi nessa época que você, então, chegava lá na faculdade já todo pimpão, porque era VJ. Pô, o cara... Eu fui no Juca Tá sendo estudando VJ, ainda. sabe? É, Jogos Universitários Pegou de geral, né, Comunicação Felipe e Solari? Arte. Pegou geral. Sendo VJ, assim. Pegou geral, né? Não, A gente não não. pode mais falar essas coisas Ah, não? hoje em dia, Luiz. Não Por pode. quê, gente? Eu peguei geral. Pegou geral, Luiz, é mesmo? Gente, É. não, sério, por que não, né? Juca, velho. Tem 20 Juca. anos, você é VJ da Guaratinguetá? MTV. Guaratinguetá? Porra, hã? Era Guaratinguetá? Não, não fui no Juca. Ah, não foi no Juca? Não, fui nos festivais. Não, eu ia lá, Os mas festivais foi de música? É, claro. Os festivais de música. Ah, no Aí Pacaembu. você pegava o quê? Os artistas? não, as às bandas? vezes. Dá uns beijinhos de boa, só pra... Porque é isso, você fala, gente, pô... Pô, tô aqui, Qual a né, chance, cara? né? Vamos treinar. Claro, não tinha rede não tinha social. nem celular, 30 né? anos, Não tinha sabe? celular, Ah, Não não tinha celular, tinha VMB. Cancelamento. Tinha Ninguém- VMB e ninguém- não tinha celular. Hoje em dia tem celular e não tem VMB, olha. Olha que merda, né? Seria Exato. melhor se tivesse Onde VMB. regrediu, né? Exatamente. E o teu primeiro programa foi o Iadog. Foi o melhor programa que eu já apresentei até hoje. E era o mais internautico que tinha, Era né? um programa inovador, bem à frente do seu inovador. tempo. Um programa que marcou profundamente pessoas que até hoje me mandam É. negócio no Instagram. Conta Ficou pra 2 gente, pra anos quem não no ar. assistiu, como é que Cara, era. pra quem não assistiu Iadog, numa época em que não tinha smartphone, você tipo, entrava na internet no seu computador de casa, a gente mostrava as novidades da internet, entre elas o Twitter, o YouTube, era tudo uma que era novidade coisa assim. na Olha só que legal, gente, um mini blog, que era o Twitter. Então, meu primeiro tweet é de 2007. Uau. E a gente mostrava essas coisas, os virais. Então a gente chamava convidados também ilustres, tipo Laerte, Uau, pessoas que da demais. música, mas também os primeiros digital influencers. Olha. Pessoas, a gente Tipo chamava quem, de você lembra? famosos da internet. Cara, tipo a própria Marimun era Marimun. convidada, Claro. entendeu? Senhor Orgastic, que depois foi pro Caraca, BBB. pode que o Serginho. Pessoas que eram assim, notáveis na internet. Que E maravilha. que era tudo emo, né? Com aquelas franjas. E a gente chamava, e era um puta papo. E aí Mas tinha o Dog o não era? louco tinha um croma. Ele era uma tomada, o tal do bicho. Isso. Ele era uma tomada que ficava atrás e ele fazia um barulho. Então tinha um diálogo entre eu e esse bicho que falava essa língua estranha, que eu ficava respondendo no ponto o diretor. Então era assim, tipo... Ah, é? Bom, e a Dog tá dizendo que é pra eu colocar um vinil aqui. Tinha um vinil lá, eu botava um vinil. Aí não funcionava o vinil e era ao vivo. Aí, gente, não tava funcionando o vinil. Por isso que essa coisa da persona, pra mim, foi tipo... Era muito eu, entendeu? Sim. Se eu começasse persona, não rolava. Era eu. Então eu fiquei 2 anos nesse lugar de, tipo, ser eu ali. Uma menina que tava no quarto, como se eu tivesse... Como se eu fosse um youtuber. Sim. E, meu, Tinha uma intimidade ali. que Era um você pouco sentia uma à coisa de vontade. YouTube, porque tipo, era como se eu falasse aqui, aí chamava uns clipes, uns playlists que o povo mandava. Era muito interativo o programa, tinha uma coisa sabe? de inteligência legal. artificial, não tinha meio Alexa, assim, o Iadog não era meio uma Ele era Alexa, total assim, Alexa. né? Exatamente. Tipo, o princípio, você ficar se comunicando com ele, assim, é trocando, bem né? isso, Era- exatamente. Quem que ficava no ponto com você? Então, uma época foi o Zé Queiroz, depois foi o Mauro, aí o Zé Antônio um pouco, a Fernanda Guimarães, uma galera que dirigiu ali. E falar no ponto é uma arte, né? Nem tem todo que ser mundo sucinto, consegue falar claro isso. e calmo. E entrar na hora certa, assim, não no meio do que você tá falando um monte de coisa, assim, Não, mas se você o cara for atrapalhar. estressado, é foda. Não, né? é a pior coisa que tem, a gente Para, estressado no eu falo assim, YouTube. ó, querido, eu já estou aqui trabalhando para ficar tranquila. Não venha gritar na minha orelha. Sabe o que eu gosto? Quando isso rola ao vivo, assim, o apresentador já manda ao vivo. Eu tô ouvindo, já vou chamar, tá? Já vou chamar. Deixa eu só fazer né? Você sente o clima, assim, no ar, né? Tem que ter uma cumplicidade, né? Junto, a pessoa tem que entender o seu timing, né? E Sim, você vai... total. E vocês fazendo ao vivo, assim, quais foram os perrengues que vocês passaram, aqueles momentos que são mais difíceis, né? Um vai tomar no cu, ou, né? Meu, teve um que eu quase... foi tipo, na primeira semana no ar, que eu falei uma merda bastante grande, assim, para quem fala bem inglês, que é, assim, o nome do clipe era The Importance of Being Idol. E tadinha de mim, na hora, falei, a importância de ser um ídolo. Daí no dia seguinte eu recebi um e-mail do chefãozão,
que era o... Mantovani? É, talvez. Ou Weissman? Um bem grandão, assim. Aí ele falou Zico. assim... Bem grande. Não era o Zico, o Zico era grande, mas Era era baixo, maior acima que o do Zico. Zico. É, que falou... O cara te mandou um Tipo, e-mail. mandar. Mandou e-mail pro Mauro e falou assim... Quem é que eu vou ter que mandar embora? Ele não ia fazer isso. Mas, tipo, uma coisa assim. Porra, idol como chama? Lazy, né? Tipo. Tá tipo meio... Mas era brincadeira dele. Mas assim, idle, eu né? falei, nossa, já de cara, a saquei. primeira semana eu já falei uma merda, assim, sabe? E nem é tão grave, mas aí você fica mal. Você fala, Sim, nossa. você tá começando, você consegui. fica... Pisar Você na fica jaca. achando que você vai perder, mas perder o trampo. depois teve alguma coisa mais... Não foi tão grave, assim. Foi, claro, Não, né? é porque era a primeira semana, tinha um tamanho pra mim muito grande. Muito grande, né? O que Não, aconteceu? eu assim, uma pra mim que me marcou muito Sei. foi uma que a gente ia receber o Vini do Mexe a Cadeira. Nossa, lembra? E aí a gente ficou brincando no intervalo que era o Jimmy, porque tinha o Jimmy do Matanza, né? Tem o Jimmy do Matanza, e aí, Jimmy. E eu tanto brinquei Jimmy, que quando o Vini chegou, eu chamei ele de Jimmy 3 vezes na entrevista, assim. E aí eu aprendi a nunca mais ficar fazendo brincadeirinha fora do ar, mas achando que depois no ar você conserta. Não, no ar eu me garanto. Não, porque, a brincadeirinha fica às vezes no seu subconsciente e você acaba às vezes entregando no ar, entendeu? Sim, sim. Então é melhor você sempre estar bem sério, não fazer brincadeirinha, porque senão você acaba entregando no ar. É total, cara. E aí foram uns capotes, umas besteiras Umas de pessoas falar. que você entrevista, elas não respondem. Ah, é? Você Tem pergunta isso. e a pessoa não responde? Cara, você lembra umas meninas maravilhosas chamadas Coco Rose? Que era tipo, Lembro. um som super cult, assim, maravilhoso. Só que duas chapadas, alternativa hippie, outro rolê. Tipo, outra velocidade. Aí eu fazia, e eu assim, no ao vivo, né? E o Yadog era assim, vai, vambora. E aí eu assim, então, não sei o que lá em inglês. E as meninas assim... Quando ela ia responder, eu já tinha que cortar ela. Comercial. Foi horrível a entrevista. Foi bem difícil. Mas tinha umas bandas que tinham um comportamento... Quando eu entrevistei o Kasabian, Cacete. sabe o Kasabian? Mega alternativo. né? Isso, eu acho que eles são britânicos ou talvez escoceses, eu não sei, mas eles têm aquele britânico bem puxadão. E eu senti que eles me tiraram ali pra Cristo, assim, pra zoeira, entendeu? Então Eita. eles vão dar uma entrevista pra que esse moleque não entenda nada do que a gente tá falando. E era uma das minhas primeiras e tal. E eu, durante a entrevista, percebi essa sacanagem deles comigo, assim, e fiquei ali e saí, tipo... Você sai assim, né, com o rabo entre as pernas, se sentindo derrotado, assim, falando, preciso melhorar mais meu inglês. As entrevistas em inglês, pra mim, eram bem tensas, assim, de eu ficar ensaiando com uma mala em cima de uma cadeira, assim, fingindo que eu tava entrevistando. Por né? isso que não deu certo. Com a mala, mano, a mala respondia. E tinha umas coisas por telefone. Quando eu fiz o Disque, por 3 meses, eu acho. Uau, responsa animal. Cara, eu Era no Switcher, não fechei era? o Disque, tipo, pra sempre. Você Eu foi? lacrei o Disque. Foi muito Nossa, responsa, você né? fez o Eu último tenho uns edição negócios do assim que eu Disque falei MTV. também quando eu entrei ao vivo falar que o Michael Jackson tinha morrido. Umas coisas meio assim. Uau, vamos Ninguém falar queria disso. fazer, você não queria fazer. Nem Eu não queria fazer? Ninguém queria. Uma coisa, porque eu Essa fiquei, coisa de eu falar fiquei disso. acho que 6 horas ao vivo É? na morte do Michael Jackson. Talvez eu não tenha dado a Você notícia. não deu a notícia, depois Mas você eu entrou. fiquei 6 horas, É. porque tinha aquela coisa, apareceu, tá morto, não sei, não tá, saiu na TMZ, Mó por que que treta, morreu, meu. do que foi É. e tal. Com aquelas imagens de helicóptero ali da casa dele. Isso foi Mas um foi você momento... que deu a notícia. É, foi triste, né? Eu acho Não, que, é horrível dar uma notícia dessas, né? Mas no E Disque... quem é que eu não quis dar, ninguém queria dar Eu e acho que ninguém pegaram queria você. dar porque, puta, que merda, né? Sim. Não, baixo astral. Super baixo Falei, tá astral. bom, gente, eu vou. Vai. Aí alguém escreveu lá e eu falei... Mas Não, e não- ele já estava envolvido em todas aquelas denúncias de foda. assédio, né, de pedofilia e tal, era tudo muito confuso. Mas, ao era mesmo tempo, um era o cara dos gênio, um clipes, grande né? astro É. e tal, isso aqui é uma coisa, né, e você fala, pô, era confuso, né, era realmente Mas muito a gente confuso. não tinha rede social na época, né? Então, Tinha assim... Orkut, né, Fê? E não tinha o cancelamento, o que você falou no ar. Até tinha um ou outro quando falava de um fã, de um artista, assim, meio Justin Bieber, sei lá. Vinham uns fãs ali te atacar e tal, mas era algo muito... A gente não viveu, eu acho. tinha uns A nossa stalkers? programação e nossos VJs não viveram essa questão, não, né? tá Essa bem. questão toda, assim. Alguém Vocês podia tinham- chegar em você, falar vocês alguma coisa, tinham, mas não... tipo, stalkers, Stalkers, assim? não. Como foram Você seus teve? stalkers? Não, pesado não, assim, não. Aí tinha um cara que ficava lá me esperando, porta da cara. MTV? Meu, bizarrão, assim. Na Bizarrão. porta? Aí ele me seguia até o Aconteceu. estacionamento, daí eu conversei. Aí tinha um
Eu nunca soube o que ele fazia na MTV, eu sei que ele me defendeu. É o Robson. Robson! Grande Robson! Grande Robson! Robson era o cara que tinha Eu não umas sei que ele- metranca Eu não sei. pendurada Eu sou na grata sala pelo dele. Robson, meu. Robson. Mexeram falou com assim, o cara errado. Nossa, mano. Nossa, você fala, Robson, me caralho. E o Robson te defendeu eu fui lá. falar com o cara não apareceu mais. É mesmo? Porque, cara, eu tava insegura de... O cara Até não hoje apareceu. não sabe Até onde hoje o cara O cara não- sumiu. Não é que ele não temos apareceu mais na notícias MTV. dele. É o paradeiro do Mas cara. umas pessoas você fala... Alô, Robson, onde é que você colocou o Robson, stalker obrigada, Robson. de Luísa Micheletti? Assim. Não, e lá era muito fácil pra quem quisesse ir stalkear e ficar na porta esperando você chegar. A própria Sim. padaria Real servia como um... Eu mesmo fui muito na Real VVJ. ver VJ passar. Aham, total. Eu cara. vi também, Total, gostei. fui lá Você ver vivia, VJ. Eu já né? fui comprar um coco quando eu tinha 13 anos pra ver vocês. Ah, é? É, lógico, meu. É porque era uma Do emissora coco do- paulista do- também. Você não tinha emissora, né? A Globo, digamos assim, da época, Meu. a Malhação. Os atores estavam e Tava atrizes lá na estavam PQP. todas lá. Então a MTV cumpria em São Paulo esse papel pros jovens, né? E blá, 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 Aham. tudo que a gente já Os sabe, assim. fanáticos. Você falou de Mas- Malhação, e você disse que você fez Malhação também, eu que na fiz. época do My MTV tentaram liberar você e Isso, não conseguiram. rolaram. Não, rolou. Ah, rolou? Rolou. Ah, liberaram pra você pra Liberaram. fazer o My MTV. Graças a Tá. Ainda bem, você tem um belo arquivo. É. Como é que foi essa passagem, né, da MTV? Porque a MTV tinha uma relevância muito grande, mas atingia um público bem menor, evidentemente. Aham. Como foi sair de uma MTV, passar para a Malhação e com a sua relação é que de eu tive a escala no identidade e tal? Multishow. Então, Teve a escala no Multishow. Então eu saí da MTV, fui pro Multishow. Direto, né? Mas aí você falou que o Direto. Multishow não foi do ponto de vista de identidade, assim, Não, como foi legal artista. demais, só que assim, não é que eu tinha uma liberdade. É porque a MTV, eu acho que o que a gente fazia era um pouco arte. Era meio. Porque era o Visceral, erro, cara. visceral. E tinha o erro era bem-vindo. Sim. A experimentação era bem-vinda. Isso não é tão comum quando Nem um a pouco. emissora atinge uma audiência grande, status, né? né? Você tem que acertar e dar resultado e falar, beleza. Não é um lugar tanto de... E a MTV eu sentia que apostava em pessoas, apostava em ideias completamente malucas. Não tinha esse compromisso com o... Então, pra Verdade. mim, o que a gente fazia ali parecia com teatro, com arte, com poesia. Só que era TV. Daí, aí no Multishow, não é que não... Mas a minha identidade tem mais a ver com isso. Tanto é que hoje eu sou muito mais desse rolê de experimentação, né, na minha vida, no meu trabalho, do que a televisão propriamente, entendeu? E aí no Multishow era um pouco mais televisão, tipo, cara, faz aí o ao vivo e tal. Não tinha tanto... Não erra. uma- Agora, O lado estranho da Luísa não era aparecia, o lado estranho entendi. que era o massa. Não E cabia aí lá. depois, mas aí como atriz lá na Globo, Malhação. aí foi uns aninhos depois. mas é um tiro de canhão, né? Aí você, tipo, Mas muita é gente passa atuação, aí era uma Você gostava de atuar personagem, também, né? entendeu? Uma personagem totalmente trambiqueira. E aí vem meu lado estranho, aí pra mim, porra. Mas não tinha, você Funciona. não percebeu um assédio maior das pessoas? Você vai num shopping, aí já tem muito mais gente que reconhece você, às vezes tem gente que corre atrás, Eu vou ser os muito stalkers. sincera com Não. você, cara. Eu acho que tem, é muito legal. Mas até hoje, quando alguém vem falar comigo e querer foto, sei lá, aconteceu. MTV. MTV. Contigo também, Felipe? Também. Eu fui pra Record, né? Junto com o Mion lá, Sim. a barca Foi pros toda legendários lá. lá. Isso. É. Com os Aí- Hermes aí e ficou Renato, grande, João né? Gordo. Aí a gente foi pra TV aberta, né? E é um negócio que eu sempre quis ter ido, e estudando rádio e TV, as histórias da TV aberta. Então eu sempre queria ter passado. Eu entendia tudo como uma escalada das coisas. Né? Certo. Agora é a hora de ir pra TV aberta. 3 anos depois. O que aconteceu? Ah, não é. Assim, bom, eu ainda fui fazer o Legendários, que era um programa de entretenimento no sábado à noite, Sim. que tinha tudo que a gente chegou lá dizendo que não ia fazer um monte de coisa e acabou fazendo porque a TV pede isso. E eu fui fazer um quadro de sustentabilidade lá, de meio ambiente. Ah, eu lembro. E que era uma coisa bem legal, assim, bem interessante, mas que não colava com o horário e a proposta do programa, que acabou caindo pra coisa das legendetes e tal. E eu não consegui me adaptar dentro daquilo. Eu comecei a sentir que eu tava indo pra uma linha de um entretenimento circense, Saquei. né? Porque como a gente não era... Pro Mion, ele conseguia manter essa pegada de apresentador, porque ele era o apresentador. Mas quem tava ali
fazendo Entorno. o coadjuvante, ele não tava sendo um coadjuvante legal, assim. Entendi. Então a turma começou a dar uma debandada e começou a ficar uma turma que aceitava mais esse papel. E eu saí fora e fui fazer a Guilhotina Filmes, que foi uma produtora que eu tive, que até fiz um projeto com a Luísa Micheletti e tal. Ah, 13 que no ar, projeto? Cara, uma ideia eles no super ar. legal que eles tiveram. Eram uns curtas no ar, Aham. que eram simples de fazer e eram lindos. Um preto e branco. Os curtas Curtas sem... noir. Noir, Noir ou não, noir? noir de linguagem, é linguagem isso. noir, É, preto e branco, coisa isso. de assassinato. DXHC, é. Isso, meio Meu, crazy, lindo, assim. A lindo. Luísa fez, o João E Gordo era uma também coisa fez. super curta, mas impactante. Bem assim, artística, bem né? Você artística. fazia direção. É, a gente foi, aí eu fiz uma produtora, abri uma produtora com um sócio meu chamado Pedro Uriz, chamava Guilhotina Filmes. Certo. E aí lá a gente fez curta, fizemos um longa também, um documentário sobre Trancoso, chama Cordel de Trancoso, que conta a história de Trancoso, lá daquela igreja com os dois mastros na frente. Que Aí legal, com o PROAC, com lei de incentivo fiscal e tal. Fui pra esse Aí com lado... dor de cachê de dor de cabeça, né? As E, contas não, e aí, pra tipo pagar, assim, 4 prestação anos de pra conta. fazer... Não, isso aí é uma loucura. Ah. E 4 anos pra fazer a velocidade do cinema, a Sim. velocidade é outra. E eu me senti Isso é mega foda. carente nessa época e falei, não é isso que A eu quero, eu gente preciso... vicia na meu. velocidade É. da TV. Isso Faz um negócio, é entrega louco, nessa né? semana, amanhã já tem que fazer outro, Muito entendeu? bom. Tem uma No ao velocidade vivo, que... então, nem tem que entregar. Você Cara, já tá e- entregando quando Nossa, você tá total, fazendo. E o tesão do Então, ao vivo, depois tem aquela série que chama The Morning Show, né, que consta os bastidores do jornal. Cara, esses bastidores Mas- da TV, mas hoje em aí, dia quando eu falando olho pra dessa trás é o série- que eu mais sinto falta de MTV e Record. É o estúdio e às vezes eu também penso que eu não valorizei. Eu fui gravar às vezes de saco cheio, tô indo gravar aqui cedo, não sei o quê. Mas- E hoje eu me recuso de Ô, gravar Fê. de saco cheio, porque depois você sente falta do gravar, entendeu? Então... Mas assim, acho que vale a pena... não vai gravar de Vamos saco pro- cheio, porque depois não vai gravar, entendeu? Mas Tipo, acho que vale a pena ressaltar Eu a penso boa nisso. vibe da MTV, no sentido de que você falou do Morning Show, que é uma série que mostra intrigas, né? justo, tem razão. Coisas assim, pessoas puxando pro tapete. A MTV, pra tinha mim, isso. pelo menos, foi um lugar, cara, muito de boa, Verdade. assim, muito As pessoas se gostavam, né? ético. Ah, e vamos falar também, pô, da nossa grande chefe, Cris Lobo. Sim. Uma pessoa espetacular, uma mulher à frente do tempo dela. Cara, assim, feminista, numa época assim que ela pensava em diversidade e tipo, Os temas, uma né? mulher inacreditável, assim, naquela época já sendo, né? Chefe. Eu sou muito grata a ela também, a todo mundo, né, que me aprovou ali, mas a gente olhava em volta e a gente estava num lugar que era no futuro. É. Isso, Sabe é assim? verdade. Isso. Tem temas que estão sendo falados hoje como novidade Sim. e a gente E sabe que a gente já a estava MTV falando colocava lá. na roda, tocava em tabu. Entendeu? Falava naqueles programas Barraco. Barraco MTV maravilhoso, Debate, depois o VJs em tinha que- Ação que eu adorava. Falava sobre LGBTQIA+, entendeu? Falava sobre AIDS, falava sobre feminismo. Desliga a TV e Marina vai ler o falando livro. Meninas Veneno, tipo, Meninas Veneno, com mulheres verdade. em lugar de poder e de questionamento. Verdade. Que nem, imagina, hoje a gente não vê na TV. Mas a gente achou um VJ que gostava do VJs em ação. Felipe Solari, era o único até agora. É que quem participava não curtia muito. Mas quando eu entrei na MTV, eu falei, cara, eu vou participar. Duas coisas que eu fiquei muito feliz quando eu entrei na MTV. Eu vou virar personagem da Mega Liga de VJs Paladino. Isso foi marcante. E eu vou participar do VJs em Ação. Acho que eu participei só 2 vezes. Ah, e jogar o Rock Go, que também não joguei. Inclusive joguei. agora também não joguei. Fiz gol. Aliás, Não tem o tipo de Como mulher. era seu personagem no Mega Liga? era um... ele era o mestre dos disfarces. Ele era meio David Bowie. Ele mudava os disfarces. Usava uma cartola, era meio Incrível. mágico. Puta, era mó legal. E o Tinha seu, um Luiz? fraque. O meu era uma. Tinha um dedo, uma você tinha um menina dedo meio. supersônico. E ela tinha um dedo que falava assim, Que era uma sátira do Iluminado, né? Chamava. Tony, aí neném, e ele dava palpite. E eu falava com ele, com Que Sofia medo, Dog, só que era um sim. dedo macabro. Assustadora essa voz. Era terrível. Acho que eu vou sonhar com ela hoje, Ia socorro. dublar, né? Tinha que dublar lá com o eu amava pavão. dublar. Era muito legal, muito né? legal, muito Mas isso que você Incrível falou, ser um cara, personagem animado. é muito legal, Incrível, né? né? A gente acha que não vai acabar, né, aquele momento. Sim. É, talvez É a muito gente ache que... gostoso lembrar e ver vocês aqui. Não é? É. É muito legal, É é muito muito Não, e bom. poder se encontrar muito bom. também É sem. muito gostoso. Eu sinto uma. Todo VJ que eu encontro é legal. Tem essa coisa de que parece que a gente fez parte mesmo da mesma escola, né? Que a gente frequentou a mesma escola. Então, mesmo que eu não tenha feito parte da geração daquele VJ, rola um. Ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é, então já rola um. E aí, pô, sabe, já vai direto, assim. Eu que assisti muito, pô, é sonho, né? verdade. É pra poucos. Eu sei que o que a gente viveu foi pra poucos.
muita gente encontra a gente da nossa geração e fala, pô, vocês foram VJs. Um privilégio. Vocês foram, né? Coisa que hoje em dia eu enxergo que a MTV hoje em dia se repercute um pouco no YouTube, assim, o YouTuber, ele é um pouco o que foi o papel do VJ naquela época, é a maneira que os jovens enxergam hoje em dia, são os YouTubers e as YouTubers e os podcasters hoje em dia também, eu vejo como pessoas estão ocupando esse lugar pra molecada que a gente ocupou lá atrás, assim. Sim. Então, Você vê como a gente tá velho, né, cara? É, Estamos fato, chegando agora no isso é podcast. fato. Muito É, velho! A MTV tá agora A gente fazendo tá podcast. velho. dos DJs. Fecha aspas. Já e a passou o MTV tá ficando com essa distância, começa a transformar a MTV numa coisa meio, pô, aquilo foi demais, né? Às vezes você precisa de um tempo e espaço para que a coisa retome com uma força. E acho que esse podcast também é parte dessa retomada de histórias e esse momento que a MTV marcou, que eu acho que tá um pouco nas nossas mãos também, repercutir e eternizar essa ideia e essas situações, porque talvez a nova geração não repercuta, então também tá um pouco... Tem que a fazer gente- um documentário. Vocês falaram do Morning Show, a gente está produzindo uma série de ficção em 20 episódios que vai contar a história da MTV. A gente precisa de vocês também para participarem disso. Eu acho que essa Conte com a história gente. precisa estar nos Zico, streams. agora? Os caras acreditaram. Precisa Pô, estar então é uma nos boa ideia. streamings, mas- precisa estar nos Spotify da vida, precisa estar nas redes, o que Não, aconteceu tinha que ser na um MTV. live Já que action o mesmo, arquivo pô, um live action, já que o 20 arquivo episódios, não tá, uma né? coisa, Não tinha o Casal Neura? Que você Tinha o fazia Casal você Neura. mesmo? Eu Todo com mundo a gente Marina fazia Pesson, também. é. E por que a gente não faz a gente mesmo? Não é? Eu falei pra Marina, vamos fazer o Isso Casal é- Neira isso é 30 inovador. anos depois. E no com os Casal Neura filhos e tal. a gente era os amigos dele, você É, lembra disso? sim, Era- sim, Lembro. cara. A gente Você lembra fez disso? isso, nossa. Que A eu gente era... era um casal? Não, mas Não, a eles gente, eram a gente amigos meio... nossos. mas também rolava uma química ali entre... Ficava uma coisa meio mal explicada, né? Tinha umas histórias assim. Era muito bom. Não, muito legal, muito Teve, legal, muito depois, legal. depois virou uma série, meu, porque começou com pequenininha, verdade, era só um pílulas, quadro né? Era dentro só um do quadro programa, do né? programa, e depois a gente Depois fez Verão. fez Verão. Casal Neura Verão. Acho que teve até a Carol Castro, não foi? Que ela E teve participou, uma né? cena de casamento, num mega buffet que a Sim, gente fez. sim, lembra Cena de disso, sexo, cara? lembra? Teve isso. Nossa, a MTV era Cara, tinha um mesmo. Blackberry nessa época. Agora você Pô, falou. era mó Blackberry, muito Blackberry era BBM. muito foda, eu ia pra gravação Com a disso daí, eu canetinha. tava lá no Blackberry, mano. Nossa. Que era o começo Era da incrível, da Blackberry eu achava zumbização muito do foda, ser né? humano. Né? Que era tipo um mensageiro de texto, né, cara? Era uma Tinha um coisa teclado. física, pô, que você Físico. deixava a unha crescer pra você... Meu Deus. É. Voltem É os do teclados caixão. físicos, né? Voltem, Por favor, não é? voltem, Porque né? Não, eu senti gente, falta não, quando né? migrou pro iPhone, não, eu não conseguia, volta. era muito As coisas, difícil. meu, as pessoas hoje em Não, dia gente, estão se nem tudo tem que vestindo voltar, como nem a gente tudo. se vestia lá na É. época da MTV. Não. A pochete na transversal voltou. Daqui a pouco um brinco só. É muito legal. E as cores de MTV. Teve uma novela agora da Globo que Verão 90. Isso, não é? Verão isso. 90. E que tinha uma referência, O Zeca assim, Camargo, acho cores. que foi consultor. Perfeito, pronto. É. Tá voltando, assim, essa coisa do início dos anos 2000, assim, Do né? Jorge Eita. Fernando, né? Que acho que foi o Calça Jorge baixa. Fernando. Jorge que fez. Fernandes, exatamente. Isso, a calça Você- baixa da Britney. Segura o cofre. Da Britney, é. Né? Você Pelo amor falou de Deus. Você falou dessa coisa do feminismo que existia lá, que ele realmente era muito forte, assim, Era. comparado com as outras emissoras ou qualquer outra empresa em que você trabalhava. Então, você pegava os canais, tinham pouquíssimas mulheres, né, apresentando programas de verdade. Tinha uma repórter aqui, acolá e tal. Mas a MTV tinha as apresentadoras E mesmo, as isso era muito diretoras. marcante. As diretoras, Pode enfim, crer, né? produção como um todo. Assim. Me perdi. A produção, as mulheres. O Cine MTV, por exemplo, era quem apresentava, começou com a Cris Couto, depois acho que foi a Marina Persson. Grandes mulheres, Grandes né, mulheres, tudo. O único menino que apresentou o Cine MTV foi o Felipe É Solari. verdade, olha, nunca tinha visto por essa ótica, assim, é verdade. Como foi essa experiência Foi sonho, cara. É. Porque meu pai é diretor de cinema, então eu sempre cresci vendo, sempre fui muito engedrado em cinema e ficava vendo os filmes e tal. E quando eu entrei, veio uma chance de fazer o teste, nossa, desacreditei. E entrei, era mó legal poder falar de cinema e poder ver as cabines, assistir as cabines. Era um outro acesso a filmes, né, também. Não tinha os streamings e tal. Então, nossa, e as entrevistas, você era Sim, mandado pra fazer as junkets, entrevistas. pra onde você foi? Nossa, Cara, nossa. a mais incrível que eu fiz, hoje em dia pega até meio mal de falar, mas foi com o Kevin Spacey. Ah, tá. Abafa. Mas, pô, pra mim na época foi um negócio de caralho. Ele te assediou ou não? Não, ele tinha feito Superman, ele fez o Lex Luthor do Superman. Uau. Então eu ainda fui. E eu lembro que ali eu falei, quem seria o Lex Luthor da música?
E ele falou Michael Stipe, porque é por causa da careca, né, do R.E.M. e tal. Foi legal, foi uma boa entrevista, mas viajamos pra Cidade do México e tinha aquela coisa dos 5 minutos, né, da junket que você fazia. Então, você levava a fita, você ia sem equipe, a equipe já era uma equipe fixa ali que ia filmar de todo mundo. Você dava a fita, a pessoa colocava a fita, você fazia, e a pessoa atrás da câmera aqui, ó, 4, Tipo 3, aqui, ó, aqui também. tipo eles, assim, ó. E aí, acabou, se você tava no meio da entrevista, acabou o teu tempo, vai embora. Pegava a fita e voltava pro Brasil. Mó aventura, mó responsabilidade, sabe, né? Claro. Responsa, né? Você vai sozinho. E a fita, né, cara? Caralho, Fita, cara, eu não posso perder, né? E pô, lesado, vai saber se não vai perder aquela fita. Mas acho que né, uma coisa que eu queria falar é que assim, por nós termos trabalhado com produção antes, mesmo depois da gente ter ido pra frente das câmeras, a parte de produção sabia nunca... guardar fita. É isso, sabe? A gente tinha uma mala que tinha uma parte só pra fita. Tipo isso. E você nunca larga a parte. Não, e você nunca larga a parte de produção. Você sempre tá trabalhando nos bastidores e acompanhando as edições dos projetos. E, sabe? E aí Isso é eu uma acho que coisa nesse legal, lado isso é uma coisa legal. ficava fácil. Você tinha um lado meio produção, que, beleza, eu sei o que é pra fazer. Verdade. Produça. Verdade. Pra fazer, pegar fita, voltar, guardar bem guardadinha, Não, chegar, já entregar, sabe? Verdade. E a diferença é que você dá valor, né? Você sabe qual é o trabalho que está por trás, né? Tem muita gente que aparece, mas não conhece esse trabalho por trás. Perfeito. E acha que está fazendo E sozinho. eu acho que hoje em dia E não tem é, muito mais isso, porque ficou mais fácil você chegar lá na frente da câmera. Aham. Então tem muito mais gente que chega na frente da câmera sem entender processos do meio, que são processos legais e importantes de você entender mesmo como apresentador. Sim, que assim, você eu não acho, faz né, nada minha- disso se não minha tiver as opinião. pessoas fazendo Isso. essas outras E aí coisas. você passa primeiro a valorizar e também a entender É. e respeitar. Valorizar, acima de tudo, o trampo dos outros, entendeu? Porque às vezes você acha que é tudo fácil e certeza. só o teu trampo que tá valendo dentro É, daquele estúdio. e Não é, entendeu? E você falou na Junket que o pessoal ficava 5, 4, 3, né? A Didi falou que o pessoal ficava assim também. Alguém já fez esse sinal pra você? Não, nunca. Que ela A achou Didi que tava era mandando botar... bem. Então, É, pra ela esticar. achou que era pra esticar, mas não era. Wrap it up. Wrap it Oh, up. really? Eu ia achar também que era pra Não é, esticar. mano? O pessoal precisa Maravilhoso, mudar. né? velho. Isso aqui não Ela, vai funcionar. Pô, eu tô mandando bem. Bem Ela pra fica, caramba. mandava outra Fazer mais uma pergunta. pergunta aqui pra você. Maravilhoso. Aí você tinha uma responsa com o estúdio também. Você recebia uma carta dizendo que você não poderia chegar perto daquele artista se você encontrasse esse artista nos corredores ou no café do hotel. Que você não poderia. A Warner Bros. Dizendo: não chegue nos artistas, Não faça peça contato foto. visual. Não faça contato visual. Você teve algumas entrevistas também com pessoas com grandes nomes da música. Entrevistou Metallica. Sim, Como é que foi? foi legal. Também foi uma viagem. Foi pra Duas onde? vezes. Uma na Califórnia com, Puta, que incrível. com o James Hetfield e outra para Londres com o Kirk Hammett. Essa de Londres, na verdade, eu tava de férias. E eu tava com o Zé Antônio, que era o diretor. Manja tudo de Londres. E o Zé leva Antônio falou assim, qualquer lugar. eu vou te levar a conhecer Londres, né? E aí rolou uma entrevista, eu falei, lógico que vamos, né? Imagina. Fomos lá, fizemos Queens of the Stone Age, tudo nas férias. Uau. Que isso, você tá lá, né? Você acha que eu não vou? Lógico. Aí a gente fez, ficou super legal. E tinha essas coisas, né, na MTV também, porque eu também teve um festival que eu cobri, que é o South by Southwest. Porra. E eu Lá no falei, começo, gente, eu né? quero ir nesse festival. Austin. Primeiro assim, eu quero ir. Então, se eu conseguir a credencial, eu posso fazer umas correspondências pro jornal? Beleza, aí eu produzi. Ó, se eu pagar minha passagem, pagar Eu um paguei hotel, minha passagem, se eu comprar um negócio, não, tudo, mas eu posso era, fazer umas entrevistas. mas era fazer uma férias, era, entrevista. veja bem. Editar e entregar, rola? Veja bem, era férias. Eram férias. E aí eu tinha um namorado gringo. Aí eu falei, vou encontrar o gringo. E vou trabalhar. Porra. Cara, eu aluguei uma bicicleta e ficava cobrindo os festivais lá. Aí eu filmava com aquela mini incrível, DV maravilhoso. e entrava ao vivo no jornal do Skype, Sério? contando dos shows que eu tinha Pelo visto. Skype? Que demais. E, cara, e é isso, eu comprei a passagem, tipo, foi cara, porque foi de última hora, mas aí não tinha ninguém do meu lado. Eu fui deitada de econômica, eram 4 Foi de negócios. executiva na Fui econômica. deitadona lá. Então foi ótimo, é como se eu tivesse sido Mas de e os primeira ingressos? classe. A MTV te dava pelo menos os Não, ingressos? então, aí eu- Nenhum aí eu- credenciamento, assim? Não, aí o Lúcio Ribeiro me ajudou na época, me pôs em contato com a organizadora. A gente fazia, a gente Claro, gostava de você fazer. foi atrás, E ela me deu lógico. credencial Free Pass pra tudo. Sim. E eu ia de bicicleta, cara. Porque é Tracy, uma quem era a cidade. representante, você lembra? Tinha uma menina do Ai, South by nunca Southwest vou que ficava lembrar. aqui no Brasil, que era uma tal de Tracy. Ah, é? Juro, não vou lembrar porque foi 2009, acho. Não, você pegou uma boa época do festival, porque Sim. hoje em dia é super Hoje em cheio. dia Você já pegou tá a época que gigante, realmente já. você encontrava Cara, o e sabe músico quem que eu famoso vi? tocando no barzinho. Daniel Isso. Johnston, eu vi, tocando Tipo num venue, assim. Que tem essa lei, sei Cara, lá, eu vi, uma eu vi lenda. tipo,
Honky Tonk, vocês foram? Vão dançar Honky Tonk? Tem um bar Não. clássico lá de É Honky mesmo? Tonk. Não, eu vi Nossa, várias bandas maravilhoso, fodas dentro de uma cara. igreja, cara. Vai ser agora. Eu vi, tipo, aquele selo 4AD, que só tem uns artistas fodas dentro da igreja, então Eu eles vi show em cantavam e igreja dava também. aquele eco, assim. E aí eu Foda. fazia uns vídeos caseiros, com uma camerinha, mandava, pixelado. eles passavam. Maravilhoso. Muito né? legal. Uma época que ninguém Cara, sonhava. muito tipo, legal. você falava em E MC. aí, se você falava assim, eu sou da MTV Brasil e eu vou mostrar o festival, cara, eu te dava uma credencial. Total. Isso aí. E depois a MTV teve o Overdrive também, que foi um começo, uma plataforma Foi, tipo, um também YouTube que da explorava. MTV, né? Meu, é assim. verdade, Lembra? você fazia isso. Fazia. Você trabalhou no Overdrive? Trabalhei, eu lembro que a gente fazia também uma transmissão ao vivo com o celular. Foi a primeira transmissão ao vivo de celular da TV. Primeira live! É tipo isso. E fazia em formato de selfie, que é um negócio também que anos depois. Então, assim, e era uma tentativa de. Era uma leitura de YouTube, o MTV Overdrive. total. Ou seja, o arquivo da MTV está aqui dentro, era a Globoplay da MTV. Mas dava assim, um né? play e não playava, né, mano? Foda era É isso, porque né? o mundo não estava pronto, era a frente do tempo, né? Era a frente do tempo. Isso, né? era a frente do A tempo. ideia porque às vezes tava isso é na um frente problema da também. tecnologia. É, Não, exatamente. Normal. a única, duas empresas resolveram esse problema, né? Foi o Videolog aqui no Brasil e o YouTube. Porque o grande problema era que você dava play e demorava muito para carregar, você não conseguia exibir enquanto estava carregando. Que esse era o grande barato. Os caras davam o play, carregavam um pouquinho, começava a exibir e ficava carregando enquanto estava dando playando, né? Isso. E o YouTube que conseguiu fazer, porque a gente mostrava muita coisa no Buzina também, mas mostrava de porra, cara. Tinha um site que eu nem lembro, como que era? Weird, não sei o que, só tinha uns clipes estranhos, esquisitos. E a gente começou a passar a imagem da internet lá. Nenhuma emissora aberta sonhava em fazer Não. isso. Pra falar, pô, a qualidade é ruim, a Cara, qualidade é perfeito. baixa e tal. Era não sei o quê. muito- Não, e É. negava Não, só essa começou internet, a fazer né? isso agora, tipo, com a pandemia. Perfeito, Né? perfeito. Cara, Isso era era muito tudo louco. muito criativo, né? Muito, muito. Todo mundo ali, de todo mundo era exigido uma criatividade e entregava mesmo, e coisas incríveis foram pro ar. Maravilhosas. E vocês são de uma geração de VJs, né, dessa segunda metade dos anos 2000, como você falou, que já o seu primeiro tweet é de 2007, assim. Vocês não nasceram digitais, mas Não, vocês, a gente é vocês comecinho. pegaram bem no A gente começo. é a assim. divisa, é. Sim, tem outras pessoas na TV que Pegaram nada. não pegaram nada, assim, ou que eu tinha uma empresa chamada Gafanhoto que fazia A curso, Casa Gafanhoto, a Casa eu lembro. Gafanhoto e tal, não sei o que, bem no começo do Twitter, Eu assim, lembro. mas eu não gosto do Twitter, eu não consigo entrar na rede social. A gente estava falando que eu acho o Instagram, eu não saco. consigo nem Aham. playar, É. dar um post Mas lá. hoje em dia, Como é, né, é muito mas hoje em dia é complicado, só né, isso, porque mano. É muito louco, muito né? louco. Como é que vocês vivem? Como é que vocês estão aproveitando ou surfando aí as Eu redes acho que sociais? ele é bom nisso. Não, Felipe. eu observo bastante, assim, porque Não, eu comecei observa a... não, observar não, a gente quer saber É, o que, não, que você tá... eu fui me dando conta no processo de que realmente se a gente não se adaptar e a gente não entender, porque realmente antes as concessões e as emissoras, para você ser um apresentador, para você ter o seu programa, você precisava estar com a família Marinho, com a família Saad, com a família... Precisava entrar numa grande emissora. Faltou Hoje em esquecer. dia... Tivita, Tivita. É, né? Hoje em dia você é essa família, porque você tem a sua emissora dentro do teu... Tanto que a gente estava falando, hoje em dia grandes apresentadores e apresentadoras são especialistas, começaram como grandes especialistas da sua área e isso colocou essas pessoas como grandes... Então, observando tudo isso, eu entendi que estava tudo mudado, cara. E que se Muito eu não rápido, conseguisse adaptar e ainda vivesse na coisa do motorista vai passar para me pegar, eu vou chegar lá no camarim e eu faço o programa. Eu tô chocada Sabe? como eu tô sendo bem tratada aqui, gente. Fazia Fazia isso muito acabou, tá, pessoal? tempo Isso não tem que mais. alguém falava assim, você quer maquiador? Uau, É. que isso? E aí Só vem os uma pessoa e faz motoristas assim no meu passam. cabelo, gente, eu tô assim, apaixono. Então, assim, realmente você vai entendendo que tá tudo mais simples e eu Sucateou, fui me adaptando a esse cenário e estudo e tento entender muito as plataformas, meu. E o jogo de algoritmo Aff. e as maldades disso tudo. E uma hora é o Reels, né? Agora é o Reels no Instagram. Mas antes era o histórico, né? Porque o Instagram, a cada momento, ele vai potencializando uma nova ferramenta do seu próprio em rede social. E você tem que estar ligado nisso e tentar jogar. Só que, claro, eu sou um cara de 40 tentando jogar. Eu também sofro pra caramba pra estar nesses lugares. Mas eu tento continuar uma produção de conteúdo que a gente sempre fez, mas agora entendendo
que essas plataformas podem te dar uma independência que as emissoras não dão. A independência de uma emissora ela é mentirosa pra mim, Mas tá? e o dinheiro? Boa. A questão é Meu, e o então, mas dinheiro? Não é dinheiro que fala mais, é monetização. É isso, mas eu posso te monetização. falar, Como é que você por isso que eu bato monetiza tanto isso? na tecla do YouTube. O YouTube monetiza e monetiza Mas eu- de maneira, Depois eu te entre pergunto aspas, a pergunta que eu quero fazer, que eu não vou fazer no ar. Mas assim, aí eu posso dizer aqui, meu, nenhuma outra plataforma te monetiza, mas ela não te monetiza diretamente. Se você fizer sucesso naquela plataforma, as empresas vão vir em cima de você e você monetiza. Estão vindo pra você? Meu, é Médio, tipo assim, pouco? é, tipo, Não, é. você tá no caminho. Essa já- eu isso, admiro exatamente. muito o que ele faz, porque o Felipe é uma pessoa que... Eu já percebi isso. Ele começou podcast lá atrás, continua fazendo e ele não muda de ideia. Eu sou o oposto, eu mudo de ideia. Então eu fiz um canal no YouTube, durou 2 meses. Aí eu fiz não sei o quê. Por quê? Primeiro porque eu gosto de muitos assuntos. Então eu não sou uma pessoa que quer focar só em música. Vai te enjoar, né, com o tempo. É. E acho que eu já... Daí que eu Ela fiquei leu a esses plaquinha. 60 minutos ali. 60 Acabou? mil. Não. Não, porque... Enfim, vou resumir. Eu acho difícil a gente fez TV de um jeito muito legal, Sim. muito livre, muito estruturado e com grana. É muito difícil você pegar e abrir mão da estrutura, da grana. Então, assim, pra mim é um pouco broxante, de verdade. Pegar uma câmera em casa, sozinha, fazer um estúdio atrás, talvez eu esteja errada. Provavelmente eu tô. Tipo, talvez seja um... Não, vocês Mas estão eu tenho um compartilhando pouco de É, preguiça. isso, é, Mas eu tenho um pouco de resenhando, né? preguiça, cara, de fazer uma coisa que eu já fiz tanto, de legal pra caralho, sabe? Aham. Por 12, 13 anos da minha vida non-stop. E agora pegar uma câmera do celular, meu. Sabe o que eu acho Fazer legal um negócio, disso? não sei. Eu acho legal. Aí eu tenho Quem meu tá me Insta- pagando? Você fala, pô, ninguém vai tá te Eu, pagando, um pouco ninguém assim, vai tá te eu pagando. uso o meu Instagram, na verdade, pra divulgar meus trabalhos. Entendeu? Quais trabalhos? Cara, como atriz, como dramaturga, enfim, como escreveu cineasta Livro, agora. né? Livro, né? Você Os tá fazendo um livros. filme? Acabei de fazer, já tá pronto. Já tá pronto? Já. Você escreveu e dirigiu? Sim. Que incrível. Fiz com 30 mil reais. Um filme com 30 mil reais, Sim. mano? Aê! Escola MTV! O negócio aqui é Escola Isso MTV. foi um longa? É um É, longa? não. Curta, 7 Longa! minutos. Um longa experimental, é. Caraca, A Lalas von Trier, né? Porque eles passam no teatro, então... Com giz, É, 30 mil dó- reais. dó- Mas Pode é, ser, mas né? a linguagem é um no pouco chão. essa, é um pouco essa. É um isso, pouco né? essa. E, cara, tá entrando em festival gringo. Porra, Aí, ó. cara. Mas tá Que monetizando? demais. Não, então, assim, na verdade... É um não, caminho pra monetizar. Mas a questão Os festivais, né? é uma obra autoral, então Sim. é a minha direção e aí tá Incrível. sendo... Como é que a gente faz pra assistir? Ah, eu posso te mandar um link, é que ainda eu não soltei porque tenho vários festivais esperando... Tem que ser inédito, Precisa né? ter ineditismo, então pode não ser, tô mandando sim. por aí. Que incrível. Mas pô. é isso, eu tenho Daqui a uma... pouco você vai pro South by Southwest Então. mostrar o seu. apresentar o... Se inscreveu? Então, talvez eu inscreva, né? Ah, Porque é claro, bem pô. concorrido lá, assim, Uhum. vamos ver, né? Sim, que incrível. É. E a história é sobre o quê? Cara, é o seguinte, eu encenei essa peça em 2019, Tá. no Sesc Ipiranga, que é um texto meu, que é sobre Eva e Lilith, as Sim, duas mulheres da Bíblia, que elas se reconhecem como irmãs e se juntam para tirar Deus do poder e criar um Uau. universo mais legal. Então tem uma coisa mítica, meio paródia do Gênesis. Aham. E O aí bispo já viu essa? Hã? O bispo? Não, mas Ele foi uma apresentou na menina que é católica. Apostólica, Não, romana? é feminista católica, ela amou. É. É. Que legal. E aí eu ganhei um PROAC pra transformar em filme. Então, Com 30 mil reais, pô, muito 25, dinheiro. eu pus pô, mais 5 no 25 meu mil. você botou. era 25 mil. Pô, parabéns, Obrigada. cara. Difícil pra caralho. Valeu, eu assim. ganhei várias luzes emprestadas. Muito legal. Mas eu vi, cara, a Marina Persson também participou desse, um workshop de um cara que produzia os filmes do Roger Corman. E ele fez esse workshop aqui no Brasil, eram 2 dias. Ele falou, cara, não tem justificativa para você não sair daqui e fazer um filme. Não existe, meu. Não existe. Faça do jeito que Exatamente. der. Claro. O cara fala, pô, veja os primeiros filmes, vê o primeiro filme do Tarantino, só tem uma locação, Então, só cara, tem um é figurino, isso, é uma todo mundo locação, de terno é. e uma locação, Exatamente. cara. Perfeito. É isso, acabou. Entende? Não vai escrever que você vai daqui para lá, Acho pro que Japão, não, né? tem gente? que ser uma coisa É um muito roteiro louca. que para em pé, É. bons atores e muitos amigos que vão te emprestar coisas. Total. Boa. E você atuou também? Também. Uau. E aí é isso, aí eu tenho... Então você fica divulgando seus livros,
vai divulgar o Aí seu eu tenho a longa. peça que eu vou estrear esse ano, que é uma adaptação de um HQ que eu comprei os direitos, que eu já adaptei. Ó, que a gente legal. vai Pô, estrear a agora. produtora, né? Legal, Comprou meu. os Não, mas direitos é da isso, HQ ué. e tal. De quem que é a HQ? Liv Stromquist, se chama A Origem do Mundo, uma Ah. história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Que Maravilhoso. lindo. E é nacional o Engraçado, texto? não, ela é sueca. Que foda. E Você entrou em aí- contato com ela? Sim. Que legal. Aí eu li, assim, durante a pandemia, eu falei, fuck, eu quero fazer. Aí comprei os direitos, fiquei um ano adaptando, agora ensaiando, e a gente deve estrear em abril. Que Irado legal, comprar os parabéns. direitos, né, de alguma coisa, que demais Maravilhoso, mesmo. pô. Então é atriz, dramaturga, Isso, é cineasta. escrita e atuação Instagram é um principalmente. canal que você divulga lá direção as eu tô coisas, tá? começando. E Você aí não eu faço acorda e umas... faz, oi, gente, Não, eu tô faço aqui tipo, lindo. gente, eu tô fazendo um curry. E eu descobri que coentro fica bom com curry. Aí outro dia eu falo, gente, sei lá. você faz o curry com Também, coentro e tal? eu faço qualquer coisa que eu acho legal compartilhar, que as pessoas vão gostar de ver, entendeu? Uhum. Eu faço humor também no Instagram, eu faço falsos documentários agora. Uma bobagem que eu tô curtindo fazer, tipo... Qual foi o último falso documentário Cara, o que você último eu fez? postei ontem, que é... Por que as meias, elas se separam depois da lavagem? E eu descobri que é porque elas são não meiogâmicas. Elas estão rediscutindo a questão do relacionamento de uma pra De outra. meias. E aí eu ponho lá VTs, é tipo um fake doc, assim. Muito bom. Mas é de Mockumentary. zoeira. Eu faço só pra... Deu pra entender. Não levo isso, não acho que quero ganhar dinheiro com isso. Tá? Não acho que eu Mas, tô... Felipe, ela já falou, já cantou a bola aqui, que Falei você pra está à caralho. frente do seu tempo, você começou os podcasts lá atrás. O que você está começando agora pra gente também ver se a gente faz também, pô? A gente vai atrás de você, cara. Não, eu continuo com o podcast porque eu entendi também a importância de uma boa ideia, assim, e o podcast tem episódios que vão muito bem, e dentro dessa inquietude eu quero fazer coisas novas, mas aí eu vejo que, não, deixa eu voltar lá e ficar ali, porque eu sou ariano. Deixa eu voltar ali e ficar ali, porque eu acho que o podcast ele ainda tem bastante para colher ainda, né? Muita gente pergunta, e aí, ainda dá tempo de fazer um podcast? Ainda dá... Pô, lógico, meu. Agora, o que eu acho que tá um pouco saturado são alguns tipos de proposta de podcast, de cenário mesmo, uma mesa, plasma no fundo. Tem muita gente que acha que para fazer um podcast tem que olhar um podcast. E eu digo que para você fazer um podcast você pode olhar para vários outros lugares. A MTV fez muita coisa que você pode beber da fonte ali, criar um podcast novo, mesmo um barraco MTV, são programas que você pode transformar o barraco podcast. São ideias, porque a MTV era boa de ideias de programa, de como falar de algo de maneira entretida, que dá pra você resgatar. Então eu acho que esse nosso próximo momento de podcast no Brasil é esse rompimento desse padrão do podcast de mesa, né? Que a gente até não tá em mesa, assim, mas um podcast de mesa, essa coisa da entrevista pura e simplesmente pelo hype da pessoa no momento, que é um negócio que eu sofro muito hoje em dia, porque o podcast no YouTube pede muito hype, Sim. pede muito cortes polêmicos, pede muito não sei o quê, e é um jogo que é o mesmo jogo Chato, da TV né? aberta, que eu sofro pra jogar, entendeu? Então, vou trabalhando nos nichos e a Tem que fazer internet um podcast te permite... até plana! E tá, pô, aí vai bombar. Cara, né? e é isso mesmo, Sim, sabe? sim. Tio? E aí você começa a ver o cara apelando pra chamar o mano que acredita em terra plana só pra dar o view. E aí você traz pro teu coração e fala, eu tô aqui pra quê? Eu tô aqui pelos views, eu tô aqui... Claro, precisa monetizar, blá, blá, blá. Um podcast com um programa como esse aqui que a gente está fazendo, é um podcast? Claro, ou o podcast tem que ser 3 Hoje em horas, dia, as pessoas estão bebendo. Não, acho que hoje em dia chamam isso de Chamam de podcast, podcast. porque acho que virou a conversa. Mas uma coisa muito legal que eu sinto muito lá no Sistema Solari é que quando eu levo pessoas da MTV, tem um público de 40, 30 e poucos, 50, que está no YouTube e não tá achando coisas para consumir, porque tem um conteúdo muito jovem ali dentro do YouTube. E aí o cara quer ver um podcast, mas ele não quer ver o podcast com o novo cantor do trap. Ele quer ver um podcast puxando histórias de MTV. É um negócio que tem um público muito sedento por isso tudo, porque a gente está falando sobre a juventude dessas pessoas também. E elas parece que ficam felizes de nos encontrar e sentar junto com a gente e fazer essa conversa. Então acho que esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo muito importante para eternizar, para estar para sempre aí um registro do que foi a MTV e o que foram esses E encontros. falando em termos de novas plataformas, assim, falando de podcast, que já é uma coisa antiga, João, né? Você chegou a abrir o seu cu, não? Oi? Oi? Não, eu não abri. Oh, I'm sorry? Boa. Me deu um pan aqui. O quê? Cara, eu não abri o cu, mas eu tô Quê? interessado em entrar nessa nova onda.
Sacou Só uma eu nova não rede entendi. social que quando falaram que o Twitter ia ser cancelado ou que ia acabar o Twitter, tem uma rede que eu acho que ela é indiana, que chama KOO, chama cu. E aí virou a brincadeira se você já abriu o seu cu e as pessoas abrindo o seu perfil lá. Abrindo o cu pra escoar as coisas, escoar seu conteúdo. Nossa, eu tô por fora desse. Não, mas uma coisa de novas plataformas que eu queria falar é assim, eu li essa semana que o Spotify vai começar a monetizar criadores de conteúdo também, que o Spotify, tipo, é uma das plataformas menos... Não é uma boa plataforma para criador de podcast, assim. Tá. O Spotify, ele só É bom pra monetiza músico. quem é contratado... monetiza quem é músico, independente. E essa parte aí, desculpa. Desculpa, mas já que a gente tá aqui entre nós, só fica aqui entre nós mesmo. Mas eles não monetizam criadores de podcast. Não? Assim. E agora Não eles monetizam? soltaram uma notícia Como assim? de que vão começar a monetizar. Não, porque Gente, às mas- vezes você Ele compra o seu podcast, mas ele não te dá dinheiro. Mas ele no compra. caso. Isso. Não. Se você acabar sendo contratado, Se você for você vai ser contratado do contratado. podcast, do Mas no Spotify. YouTube, por exemplo, se você não é contratado, você também pode monetizar, entendeu? Isso. Monetização de criadores independentes. Esse é o Entendi. futuro das plataformas. E você, o que você acha? De abrir meu cu? Sobre- Ah, eu abro meu Não, cu sério. diariamente. Não, sério, conta um pouco. Você que tá Do entrevistando, que, né? do Desculpa. que você quer que eu fale? Negócio de rede social. Não, rede social, eu odeio rede social. Odeio, acho muito chato. YouTube, Odeio. tarará. É meio isso que ele falou assim, eu gosto do hype, quer dizer, não foi ele, desculpa, foi o Massaro que estava aqui Massaro. no mesmo lugar dele. Que, assim, eu gosto do hype, então, você, sabe, eu lia a revista Wired, eu lia Fast Company, eu lia Sei. Business 2.0, Nossa, eu adorava sei, esses sei, negócios, sei. nova Sei, novidade. Chegava tudo meio Aí chega uma hora que cansa. Cansa, né? Eu, na verdade, senti um pouco pode cansaço, crer. porque acho que a gente já fechou, assim, a gente está num momento que a Apple já não é mais a Apple, Entendi. né? Então já perdeu aquele glamour, a Apple não está mais à frente das coisas, não é. A gente está num outro momento em que as plataformas meio que se consolidaram, assim. Sim. Então, e aí você vê que Tá na é uma mão do Elon repetição, Musk, aí do vira a Jeff mesma Bezos. coisa. Quem se dá bem é a mesma galera que estava Entendi. bem antes, fazendo o mesmo tipo de coisa, apelando. Então aí, eu não sei, eu não gosto, assim, não gosto. Não, mas o que eu acho Foi uma que vez, na Gafanhoto, 2007, Rafinha Bastos Sei. foi lá conversar comigo. A gente foi trocar uma ideia, não lembro o que era, então, mas Rafinha Bastos tinha participado já, acho que de programa na MTV, ele tinha vontade de participar da MTV e tal, não sei o quê, mas eu fiz um enfim, piloto nunca com aconteceu. ele lá. Você fez um piloto com ele? Fiz. E ele chegou a fazer uma prova para ser uma prova, sei lá, uma seleção para ser um dos caras do jornal lá, alguma coisa assim. Enfim, ele foi conversar comigo na Gafanhoto. E a gente sabia dessa história do Tutu. Ele tinha acabado de ser lançado durante uma não sei se foi no South by Southwest, mas foi, se bobear, foi. E era o segundo sucesso desses caras, porque eles tinham acabado de vender o Blogger pro Google, né? Os caras tinham fundado o Blogger, pô, arrasaram, venderam, ganharam um dinheiro fodido, e aí depois fundaram o Twitter. E o Twitter começou, era uma ferramenta para poucas pessoas, era interna. E depois que os caras abriram nessa feira, não sei se foi o South by Southwest, foi um sucesso. Então a gente já tinha isso. Então eu participava dessas coisas, mas eu não gostava de usar. E eu lembro de uma vez o Rafinha foi fazer uma reunião comigo, aí a gente trocou uma ideia e tal, não sei o quê. O cara saiu, eu abri o celular e o cara tinha acabado de postar um negócio. Pô, eu tava aqui com casinha. Aquilo pra mim eu fiquei tão chocado. Sei. Falei, Caralho, caralho. tá Quase que misturando. invadido. Eu me senti assim. E hoje em dia é a coisa mais normal do Mais mundo, normal né? do As mundo. pessoas fazem A gente isso. mesmo entrou fazendo stories. Vocês né? entrando fazendo histórias, a mas gente não chegou, tinha que ser um cara com "Ê!" menos de 50 anos pra fazer isso. Ou era você ou era Astrid e o Zeca, porque foi a mesma coisa. O Zeca sentou aqui, pá, olha aí, estamos fazendo não sei o quê. Mas tem a ver com a personalidade da pessoa Tem a ver com a também, personalidade. Né? Se é mais Solari. fácil, isso. Solari. Mas é assustador, Solari. eu Eu não sou entendo. tanto, não. Eu entendo tanto você quando fala isso. Você entende? Porque assim, pra mim, é um pouco... Tem uma fronteira entre o público e o privado. Embora eu entre fazendo stories, meio isso. eu não sou a mesma pessoa Eu também fora não. nem dentro. Perfeito. Então, essa não fronteira, pra mim, ela é confusa. Sim. Isso é difícil Sabe? hoje em dia porque as marcas e as coisas de quem quer a rede social pede muito isso, né? Que você mostra o seu dia a dia. E eu enxergo que a nossa época é ótimo falar, adoro falar essa palavra, mas tinha uma coisa meio do mistério, não, se resguarda, pode ser mais na tua, que você aparece mesmo aqui na hora que você tá na frente das câmeras. Hoje em dia, o frente das câmeras e atrás, Mas tá tudo eu misturado. fiz um misturado. curso, Mostrar tua gente, vida porque é um pra mim ativo era hoje tão em dia. confuso. Eu fiz um curso de... Redes sociais. Não é rede social... Cara, um curso chamado Bold, de umas meninas bem experts, assim, nesse rolê. Sobre... A luz acendeu? É, né? Acho que foi um negócio, né? Olha... A luz que acendeu, né? É, Olha, não foi sei, bem na né? hora das meninas Mas do então, Bolt. mas aí elas... assim,
a partir desse curso, porque negação total. Aí, depois desse curso, eu comecei a entender melhor, que tem uma sabedoria também, acho que para todo mundo, para quem tem loja de sapato, para quem é apresentador, para qualquer coisa, né? Que é você escolher o recorte que você quer mostrar. Sim. Não é ingenuamente abrir a vida, mas tampouco negar. Então é assim, o que você quer... E aí tem estratégias para isso. E aí você fica mais tranquilo, porque você fala assim... Você olha lá, os 9 primeiros quadradinhos do seu Instagram mostram quem você é. O que você quer que percebam que você é. Tá. Não que eu faça isso bem, tá? Eu não faço isso bem. Mas quem essa faz bem, você leizinha. pode ver. E aí você focar em um assunto e aí 2 subassuntos. Tem várias estratégias que fazem a percepção sobre você ficar um pouco mais direcionada pro que você quer. Sim. Sabe? É que a gente começa... Então, mas aí a gente começa a ficar assim... Tá, mas eu vou virar esse produto... Não, mas você vou não é o produto fazer o na tua café casa, às com 7, seus porque- amigos. Você não é. Entendeu? Você não Sim. é. Você tem que saber que você não é e você tem que ter suas Sim. relações que não tem nada a ver com isso. E aí depois você vai lá e faz pro teu profissional, entendeu? Que eu lembro que vazou, ultimamente, vazou um negócio, acho que é da Boca Rosa, né? Uma influenciadora grande e tal. Vazou o schedule dela, assim, as postagens. E vazou, ela postou a foto e vazou a lousa atrás. 7 horas da manhã, preparando o café, não sei o quê. Caralho, E tem mostrava que ela te fazia algumas coisas no dia conforme o seu público e pensado. E as pessoas ficaram chocadas. Nossa, eu ela fico. monta, ela tem um schedule pra fazer os isso. stories. Não, isso eu fico chocada. Pô, mas hoje em dia virou isso. Nossa, meu. Você não, tem gente. que ter o square. Não Mas sei pra senão você quem. não consegue ser a. É aquilo que a gente tava Mas falando. a gente não gente é, quer, gente. A gente nem vai quer, ser. A gente nem A quer. gente já foi, E- gente, Mas tá se a gente tudo bem. quiser ser lá a capa da revista Caras, vai ter um monte Que de caras, coisas brother? que você vai ter que. Foda-se. Você vai ter que fazer um schedule. Não, O você- Mas, cara, isso daí, desculpa, a gente não tem nem mais Schedule. idade pra ser isso, né, Fê? Ah, Mas se você Não, quer meu, monetizar, mas aí você acorda, quer né? monetizar, você tem que Aí ter um a schedule. galera- É isso, entendeu? Não, mas Então, aí assim, não, gente. isso tá rolando com um monte de gente. Me assustou ver as pessoas assustadas com isso. Eu É fico. lógico que criador de conteúdo desenha o seu dia. É tipo, como é que chamava aquele programa da MTV que acompanhava a pessoa no dia a dia? MTV na estrada? Família. MTV? Família MTV. O que a pessoa fazia naquele dia, ele potencializava as coisas que fazia naquele dia. Exato. Aparecia na câmera que era um dia super agitado. Então é a mesma coisa. Ah, gente, mas é muito entendeu? bom não participar de... Eu acho muito bom prefiro não participar também, disso. Eu me sinto melhor. Eu também. Exatamente. Aí a rede social não deixa de ser E um usar reality só show. pra... Gente, pras coisas isso. Divulga os Você negócios. iria pro BBB? Eu? Vocês iriam pro BBB? Gente, Essa era uma nunca pergunta que a diga gente fez nunca, aqui. né? É. Mas... Sim, é. Primeiro que eu acho que eles iam me eliminar muito rápido. Daí eu não sei se ia valer, porque ganha pra ir. Eu não sei. Ganha, eu faço ganha. ideia. Assim, Quanto é que paga? assim, é trabalho, cara. É Paga trabalho. mais do Pagar que o o trampo. podcast? Gente, na boa, é trampo. Depende. Vale o trampo, tipo, vale a Claro. exposição, Quer o divulgar um dinheiro. trabalho? Não, eu ia ter que analisar o contrato ali, entendeu? Sim, Deixa eu ver lógico. se vale a pena. Lógico. Vai me gerar o quê? isso Você daí? iria, Solar? 90% também não, e dependendo da Você ia, proposta, sim. dependendo Tá na cara da que você ia, proposta, Felipe. não iria. Tá aí, Eu tá iria por sim, 20 e poucos anos lá, esse reality eu teria Você iria participado. Ah, é. Não, você Mas se o iria. Mion passar a apresentar Ah, o BBB, eu ia, Mion apresenta o BBB, aí você vai. O Mion não vai poder apresentar por causa de você. Pô, não, agora, tipo, cara. né, pedir umas vai ajudas puxar- ali, né? Você iria, Casais? Os códigos. Não, de forma alguma. Eu ia morrer lá. Mano. Eu ia ter um troço. Eu ia me perder, eu não consigo. Eu não tenho essa condição, não. A gente... Não tenho, não é nem um pouco. Tem um nome, né, que eles chamam, acho que é planta, né? Pessoa que fica lá e não faz nada, acho que eu ia ser uma planta. Não era isso? É Tem? planta. Candidato Você acha que planta, você ia né? sair de planta? Eu acho que ia ser planta, cara. Eu não ia querer É que falar tem que com causar, ninguém, quem não mano. causa É, é você tem que visto como causar, planta. Ah, tem não, que se gente, mexer não dá. debaixo do edredom, Você tem que tem comer que alguém, ser, tem você que tem não que sei ser intriguento, não o- dá. É, treteiro e tal, Não dá, né? tô fora. Enfim. Poxa vida, uma salva de palmas! Maravilhoso! Acho que foi o episódio que a gente mais aprendeu com as mídias novas e tudo. A gente vai Aprendeu sair daqui nada, cheio de ué. ideias. Então, o resto do pessoal era muito velho. Agora não, agora sim. Nossa, eu me a achei gente... tão velha agora. É jura, mesmo, gente? imagina, vocês estão Gente, jovens, vocês estão muito jovens. Hã? Ah, é verdade, faltou o videoclipe. Qual videoclipe vocês chamariam? Olha só, pra gente... Deixa eu pensar um pouquinho. Oi! Fala galera, aqui estamos nós, sim, sejam todos bem-vindos a mais um Disque MTV. Ganhei aqui a nossa grande oportunidade de pedir um clipe depois de tanto tempo. Então vou chamar o clipe de Road Tripping de Red Hot Chili Peppers na formação original com vocês. É isso, nasci pra isso! Nasci pra isso! Cara, Gente, que viagem, deu um bugão na cabeça, cara.
Foi aqui que eu vou te filmar Puta, eu nem também. sei mais fazer isso, Deu gente. tempo de pensar. Gente, ganhei a oportunidade de pedir mais um videoclipe depois de tantos anos com o pezinho na 3 tabela. Olha que honra, que poder de voltar no tempo que todas essas pessoas aqui nos proporcionaram. Então, vamos de David Bowie, Space Oddity com legendas em português. Uhul!